Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho um texto em inglês para nível básico, iniciante. E o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ler todo o texto em inglês, depois eu vou voltar lendo frase por frase, explicando e traduzindo, tá bom? Olha só então. Brian sits down for dinner. He sits in the chair at the table. He looks at his white plate, his silver fork, and his silver spoon. His dad says, "Pass me your plate, Brian." His dad puts white rice on the plate. Then he adds yellow corn, followed by green peas. He gives the plate back to Brian. "This looks delicious," Brian says. "It is delicious," his dad replies. Brian wonders why corn is yellow and why peas are green. He also wonders if there are yellow peas and green corn. Very good! Olha só então. Brian sits down for dinner. Brian sits down for dinner. Todo este texto está no presente simples e, quando o tempo verbal é presente simples, se o sujeito for terceira pessoa do singular, he, she ou it, os verbos recebem essa condição do S, tá? Cuidado que não é só sair colocando S em todos os verbos, alguns têm umas regrinhas específicas, tá bom? Brian sits down for dinner. Sit down é se sentar, né? Sit já é sentar. Quando vem com down, refere-se, né, a especificamente você estar se abaixando para sentar. Porque às vezes você também está deitado, né, e se ergue para ficar sentado. Enfim, então Brian sits down for dinner. Brian se senta para o jantar. Dinner, jantar. He sits in the chair at the table. He sits in the chair at the table. He sits. He, terceira pessoa do singular. Então, ele senta in the chair, em a cadeira, na cadeira. At the table, em a mesa, na mesa. O que acontece? O in the chair, aqui nós utilizamos o in porque significa que ele está na cadeira, dentro da cadeira, em a cadeira. Ele está sentado, de fato, na cadeira. Ele está ocupando a cadeira. Agora, at the table, ele não está necessariamente na mesa, sentado sobre a mesa, né? Ele não está dentro da mesa, ele só está sentado à mesa, próximo, perto da mesa, tá? Então, he sits in the chair. Ele se senta na cadeira, ele está ali sobre a cadeira, ele está dentro da cadeira, ele está ocupando a cadeira de fato. At the table, a mesa, né? Não necessariamente ele está sentado na mesa, em cima da mesa, dentro da mesa. Ele só está perto, próximo à mesa, tá bom? Então, ele se senta na cadeira, à mesa. He looks at his white plate. He looks at his white plate. Ele olha e look, verbo olhar. O look também pode ser utilizado no sentido de parecer. Vai ter um uso aqui com esse sentido de parecer. Então, he looks at his white plate. Ele olha para o seu white plate. His, adjetivo possessivo para he. Então, dele. White, branco e plate, prato. Ele olha para o seu prato branco, lembrando que em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. His silver fork. Silver pode ser tanto prateado quanto usado para indicar algo que é feito de prata. Como aqui todo o texto, né, fala sobre as cores dos objetos, nós vamos optar por prateado, né? Ele também pode ser um garfo prateado feito de prata. Enfim, his silver fork, seu garfo prateado, and his silver spoon, e sua colher, spoon, colher, fork, garfo, spoon, colher, e sua colher prateada. His dad says, dad
pai. Então, seu pai, o pai dele diz. Say é o verbo dizer. Pass me your plate, Brian. Pass me, pass é passar. Me, pronome objeto para eu. Então, pass me, passe-me, me passe your plate, o seu prato. Plate, prato. Passe-me o seu prato, Brian. Your, adjetivo possessivo para you. Então, seu ou sua. His dad puts white rice on the plate. His dad, o seu pai, o pai dele. Put é o verbo colocar. Então, coloca white rice. Rice, arroz e white, branco. On the plate, sobre o prato. Então, no prato. Seu pai coloca arroz branco no prato. Then he adds yellow corn. Then, sequenciador. Então, he adds, ele adiciona. Add é o verbo adicionar. Então, ele adiciona yellow corn. Yellow, amarelo, e corn, milho. Então, ele adiciona milho amarelo, followed by green peas. Followed by green peas. Follow é o verbo seguir. Followed, com ed, é o particípio de follow. Também o passado, né? No passado simples. Então, then he had yellow corn, followed, seguido, by green peas. Por, by preposição, green peas, ervilhas verdes. Peas, ervilhas, tá? E green, verde. Perceba que em inglês, o adjetivo ele não precisa ser modificado para o plural quando o substantivo é plural, né? No português, nós precisamos fazer essa mudança para concordar. Por exemplo, casa pequena. Casa pequena. Agora, se é no plural, casas pequenas. O pequenas concorda com o casa. No inglês seria small house, small houses. Então, o small, que é o adjetivo, não muda. Ele adiciona yellow corn, milho amarelo, followed by green peas, ervilhas verdes. He gives the plate back to Brian. He gives the plate, ele give é o verbo dar, então ele dá the plate, o prato, back, tem muito a ver com volta, atrás, tá? Então, he gives back, ele dá de volta, ele devolve. He gives the plate back. Ele dá o prato de volta ou ele devolve o prato a Brian. This looks delicious. This looks delicious. Isso parece, lembra que eu disse que o look, além de ser o verbo olhar, também pode ser utilizado no sentido de parecer? Olha só então, this looks delicious, isso parece delicioso. Delicious, delicioso. Brian says, Brian diz. It is delicious. His dad replies, it is delicious. Isso é delicioso. É delicioso, né? Ao it aí. Então, it is delicious, é delicioso. His dad replies. His dad, o pai dele ou seu pai, replies, responde. Reply é o verbo responder. Brian wonders why corn is yellow and why peas are green. Brian wonders, o Brian se pergunta, wonder é se perguntar, pensar sobre, né? Então, o Brian se pergunta, pode ser se questionar, gostar de saber, querer saber, né? I wonder, eu me pergunto, eu gostaria de saber. Então, Brian wonders why, o Brian se pergunta, why, por quê, corn is yellow, porque o milho é amarelo, and why, e por que peas are green, ervilhas são verdes. Então, o Brian pergunta, né? Ele se pergunta por que o milho é amarelo e por que as ervilhas são verdes. He also wonders if there are yellow peas and green corn. He also é também. Ele também wonders, ele também se pergunta, né? Ele também se questiona if, se, there are. There com o verbo be
é existir, tá? E é sempre o verbo be quem vai dizer se é presente, passado, plural ou singular. Então, he also wonders if there are. Ele também se pergunta se existem yellow peas, ervilhas amarelas, and green corn, e milho verde, tá bom? Então, ele também se pergunta se existem ervilhas amarelas e milho verde. Very good! Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir e praticar o seu listening. Praticar o seu listening é você praticar a sua compreensão oral, ou seja, você ouvir aí algum material em inglês, tá? Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, o texto com a tradução, basta você acessar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Brian sits down for dinner. He sits in the chair at the table. He looks at his white plate, his silver fork, and his silver spoon. His dad says, "Pass me your plate, Brian." His dad puts white rice on the plate. Then he adds yellow corn, followed by green peas. He gives the plate back to Brian. "This looks delicious," Brian says. "It is delicious," his dad replies. Brian wonders why corn is yellow and why peas are green. He also wonders if there are yellow peas and green corn. Brian sits down for dinner. He sits in the chair at the table. He looks at his white plate, his silver fork, and his silver spoon. His dad says, "Pass me your plate, Brian." His dad puts white rice on the plate. Then he adds yellow corn, followed by green peas. He gives the plate back to Brian. "This looks delicious," Brian says. "It is delicious," his dad replies. Brian wonders why corn is yellow and why peas are green. He also wonders if there are yellow peas and green corn.